Fala pessoal, meu nome é João Dantas, eu sou médico, eu trabalho com nutrologia e performance em esporte de endurance e hoje eu vou falar para vocês aqui desse tênis, que é um tênis exclusivamente brasileiro, pelo menos por enquanto, que é o Adidas Adizero Drive RC. Bom, e importante frisar que esse tênis é da linha Adizero ou Adizero, se vocês quiserem falar assim. Por quê? Porque essa é a linha de performance da Adidas. Então os tênis de competição, os mais rápidos de treinamento, vão estar todos na linha Adizero da Adidas. E isso quer dizer que ele tem que passar por todo aquele crivo dos engenheiros da Adizero lá na Alemanha, em termos de performance e de entrega de um bom produto. Então, assim, apesar de ser um tênis desenvolvido e criado no Brasil, é um tênis que tem o selo de qualidade dos engenheiros da Adizero na Alemanha, tá? Bom, esse tênis quando chegou pra mim, que eu calcei pela primeira vez, ele foi pra mim um misto de sensações estranhas e de surpresa. Por quê? Porque quando eu pego o tênis, eu logo aperto aqui na entressola para dar uma olhada na consistência, tá? Eu faço um teste de flexibilidade e eu calço, sem meia mesmo. E quando eu calcei o tênis, ele me lembrou algo tava muito fresco na minha memória. Que nesse caso era o tênis que eu fiz review há pouco tempo, né? Que é o Adidas também da linha Adizero, né? Que é o Evo SL, né? E que é um tênis que foi, assim, pra mim, surpreendente, né? Foi a primeira vez que a Adidas fez um tênis com a espuma Light Strike Pro, que é a espuma de competição, a melhor espuma de competição da Adidas, sem nenhum dispositivo rígido, sem placa de carbono, sem bastão de carbono. E tem um review dele aí, é um tênis incrível, tá sold out aí desde que lançou, ele lança uma cor, na mesma hora esgota, que é um tênis muito bom. E eu falei, nossa, são tênis iguais? São muito parecidos? E aí eu coloquei esse aparelho aqui, que é o durômetro, né? Esse aparelho ele serve para você medir dureza de objetos, né? Então você liga ele aqui, você encosta em um determinado objeto e quanto mais duro o objeto for, mais o número é alto, e quanto mais macio, mais o número é baixo. E dão durezas bem parecidas, bem como a própria peso do tênis, bem parecido. E só que eu fiquei estranho, porque não era para ser igual, né? Bom, vamos lá. Então, comecei a testar esse tênis, né? O primeiro chegou na sexta-feira, no sábado já era um longão de 24 km, e fui eu lá, calcei o tênis e fui fazer o longão e fiquei surpreso. Nossa, o tênis é muito legal. Não esperava, confesso que assim, por ser desenvolvido no Brasil, eu não sabia se ia ter uma super mega qualidade, apesar de que haviam me falado que era um tênis desenvolvido e tal, que tinha um selo de qualidade. Realmente, é um tênis da linha Adizero, não tenha dúvida nenhuma de que é. Aí, continuei testando ele por uma semana, corri em torno de 110 km na primeira semana com esse tênis aqui. Fiz todo tipo de treino, como eu sempre faço, né? Fiz treino longo, de 24, fiz treino lento, fiz treino de rodagem mais lenta ainda, fiz treino intervalado, fiz fartlek com ele. Então, assim, deu pra testar bem direitinho. Então, assim, começando, né? Vamos lá, começando pelo cabedal, né? É um cabedal, assim, é bem fininho, ele é bem arejado, não dá pra ver na câmera, mas ele é bem perfuradinho aqui na frente, o que é bastante satisfatório, né? Principalmente pra gente que corre aqui em Fortaleza. E é um cabedal que não tem muita estrutura aqui na frente, não. Você aperta aqui, ó. Então é aquele cabedal, assim, que é pra abraçar seu pé e não vai ter aquele suporte todo. Apesar de que aqui na frente a biqueira, veja, é uma biqueira bem menos rígida do que a biqueira em outros tênis. Por exemplo, eu sempre vou comparar ele com o Evo SL, tá? Então o Evo SL, ele tem aqui, ó, uma biqueira bem mais rígida aqui na frente, ó. Já o Drive RC, né? Não tem nada rígido aqui, ó. Tá? Ele tem aqui uma proteção, um reforço na biqueira, né, que é para durar mais, mas nada rígido. Aqui atrás, no contraforte, também não tem nenhuma placa rígida, tá vendo? Diferente do Evo SL, que você não consegue dobrar. Você dobra essa pontinha aqui, ó, para calçar, para dentro e para fora. Mas você não dobra totalmente, porque aqui é rígido e aqui não é rígido, tá? Bom, por dentro aqui é aquela coisa daqueles calçados de competição, não tem muita espuma, não tem muita firula. Tem esse aqui que tem todos os tênis novos da linha Adizero, que você serve para segurar para calçar, você pode dobrar para fora, você pode dobrar para dentro. Os meus, muitos deles eu gosto de dobrar para dentro assim, mas é que eu até aprendi a usar para fora sempre para dar um certo grau de charme. A língua dele, tá? É uma língua que é totalmente solta, não tem nenhum tipo de amarração aqui, fora, claro, na parte anterior, tá? É uma língua muito fininha, não tem nenhum tipo de acolchoado. Então, o cabedal é isso aí, um cabedal simples, bem arejado, tá? E sem muito frufru. É confortável, para o que ele se propõe, um tênis de treinamento, que dá para você competir com ele também. Eu acho que é um bom cabedal. O cadastro é aquele cadastro padrão da Adidas, então nada de diferente. Então, comparando ele novamente, né, com o Evo SL, o Evo SL, ele tem uma estrutura maior na biqueira, tem uma estrutura maior aqui atrás, né? O cabedal dele é um pouquinho mais fechado e a língua é igual, né? Por dentro ele é mais acolchoado aqui, então é um tênis que tem um pouco mais de conforto, itens de conforto, digamos assim, né? É um tênis puramente de treinamento esse aqui. Passando para o solado, esse tênis, tá? Ele não tem, como é comum em outros tênis da linha Adizero da Adidas,
o famoso solado Continental, tá? Que a essa altura do campeonato, a Adidas já faz ótimos solados, não necessariamente tem que pegar solado da Continental, que é uma fábrica de pneu famosíssima, alemã, para fazer um bom solado. É um solado assim que, veja, ele já tá com mais de 120 km rodado, tá 0 km, tá? Não desgastou nada, tem um bom grip, tá? Tanto aqui atrás quanto na frente, né? Tem esses sulcos aqui que servem para dar tração. Então assim, um solado que não deixa a desejar não, e tem bastante material, né? Aqui também é a mesma coisa, ó, veja que são bastante parecidos, tá? Qual é a diferença? Aqui nesse solado do Drive RC tem mais material de que no do EvoCell. Então, o material do EvoCell, ele tem menos borracha. Então, potencialmente, ele vai durar menos. Apesar de que é um tênis que eu acredito que vai durar. Também aqui já tem aí, talvez, uns 150, 160 km rodados. Também aqui, ó, na parte de trás, tem menos borracha do que aqui, tá? E aqui, você vê a marca Continental, que não tem desse, tá? Passando agora para a entressola, e aqui que mora a diferença de todos os tênis. Porque assim, cabedal vai ser o quê? Alguns são estruturados, outros não são estruturados. É isso. Solado, o que importa é que tenha gripe e que dure, né? E falando de gripe, uma novidade aqui, um parêntese para falar dessa criança aqui, ó, que é o Adidas Evo One, né? Não confundam o Evo One, que é essa pena, com o Evo SL, tá? 2 Evo One vai pesar isso aqui quase. Então assim, não confunda, gato por lebre. O Evo One é aquele tênis exclusivíssimo da Adidas e tal, que é um número limitado. E que, ó, o solado dele, ó, 100% liso. Isso aqui é a liquid rubber, né, que eles chamam de borracha líquida. E aqui é um grip que, assim, na chuva não deve ser muito legal, tá? É um tênis que eu ainda vou testar, provavelmente eu vou testar ele sábado. Devo fazer aí 5K, um pedaço do treino com ele, pra dar uma testada. Mas eu corri com ele dentro de casa e assim, é bruta a criança, tá? Bom, então, voltando aqui para entressola. Então aqui nós estamos falando de uma entressola Light Strike, tá? Não confunda Light Strike com a Light Strike Pro, que é o Light Strike do EvoSL, do Adios Pro, né? Que tá aqui, ó, o Adios Pro 4 também é, apesar de que, como eu falo no vídeo do EvoSL e do Adios Pro 4, que tem um review aí também, apesar dos dois se chamarem Light Strike, não tem nem a mesma dureza, então mesmo grau de maciez e rigidez, e nem a mesma sensação de corrida. E não confunda com o Light Strike Pro Evo, que aqui sim é uma entressola diferenciada, cortada à mão, não é um negócio muito mais, digamos assim, tecnológico e exclusivo e limitado. Então assim, quando eu peguei Light Strike por Light Strike, comecei a correr com ele, eu falei até com um amigo da Adidas, eu falei, cara, deixa eu te dizer uma coisa, pra mim, os tênis são iguais. Eu tenho que conversar a vocês que eu acreditava piamente, que nada, que um é Light Strike, o outro é Light Strike Pro, a consistência é quase a mesma, o peso é quase igual, né? Então aqui 234 gramas, mais ou menos isso, 230 gramas. Apesar de que esse aqui, claro, tem mais cabedal, né? Então ele poderia ser mais leve se você tirasse o cabedal dele aqui, tá? Que o cabedal, isso aqui é peso, tá? Claro, esse aqui tem mais borracha, esse aqui tem menos borracha. Então a coisa acaba se compensando, né? E, cara, não é não e tal. Enfim, eu disse, ó, só tem uma coisa a se testar. Eu vou correr com um em cada pé, né? Só eu, maluco. A última vez, eu já fiz um teste desse com outro tênis de outra marca, 2 outros tênis de outra marca, né? De gerações diferentes. E agora, de novo, eu disse, não, vou correr com um em cada pé. Então, eu botei esse em um pé e botei o EvoSL em outro pé. E aí, fiz um treino que foi o último treino que eu fiz com ele, para testar. Foram 8 km com um em cada pé, depois 4 km com esse, 4 km com esse. E, enfim, eu notei. Tem diferença, não são iguais as entressolas, nem a sensação de corrida, apesar de que são parecidas. Voltando aqui para a entressola, olha, esse tênis, ele tem uma diferença, ele tem dispositivo rígido que está aqui. Então ele tem bastões, não são bastões de carbono, são bastões de fibra de vidro, bastão de plástico, chame como você quiser aí, não é carbono, tudo bem? Qual é a diferença? É o peso, o grau de rigidez, tal, é carbono, fibra de carbono, claro, é mais leve, mas assim, a ideia aqui, tá, entendam que o bastão de carbono, a seção dele, né, transversal é diferente de uma placa de carbono, a placa de carbono é inteira. Os bastões, eles seguem, né, a anatomia dos ossos do pé, né, que aqui é o metatarso, né. Bom, ele tem uma boa rolagem, ele é bom para fazer treino leve, ele é confortável para você rodar leve com ele, 6 por quilômetro, 6,10 por quilômetro, tranquilo, é confortável, né. Lembrando que o cabedal, se você puder, usa uma meia mais grossa, porque ele não tem tanto dispositivo de conforto por dentro, né. Então compra um pouquinho mais folgado, né? Se você for fazer longões com ele, compra mais folgado, sempre compra um dedo mais folgado, tá? E antes que me perguntem do fit, todos os meus tênis Adidas são 42. Então aqui é 42, o Evo One é 42, o Adios Pro 4 é 42, que é o 10 americano, e o EvoSL também é 42, é 10 americano.
Ah, e tem diferença? Tem, é um pouquinho a mais, um pouquinho pra menos. Aí, meu, mas nenhum deles tá apertado, todos estão confortáveis pra mim. Um eu uso uma meia mais fina, outro eu uso uma meia mais grossa, mas nenhum tá torando, nenhum tá apertado. A real é que se eu uso um Adidas 41, vai apertar. Eu tenho Adidas 41, tenho um Adios Pro 341, tive que arrancar a palmilha, e tenho também um Primax 241 que eu tive que arrancar a palmilha, né? Mas o resto é tudo 42 pra mim. Bom, e eu calço quanto? Bom, meu tênis casual de trabalhar é 41, né? 40,5, 41. Eu uso 41 porque eu quero mais conforto. Então eu compro sempre um número maior do que eu calço no casual, no caso aqui dos tênis da Adidas, tá bom? Bom, e aí, é bom pra fazer tiro? Eu fiz treino de tiro forte com esse tênis aqui, correndo com amigos que estavam com tênis de placa de carbono, e eu não fiquei naquela, se eu tivesse de placa, tinha performado melhor. Não, ele mostra pra que veio. Então você pode fazer treino de tiro forte com ele, com certeza vai ser satisfatório, fica devendo, é um absurdo em relação à diferença do tênis de placa de carbono, do Adios Pro 4, não, tá? Claro, se você vai com um tênis top de linha da Adidas, como é o Adios Pro 4, você vai ter mais conforto, mais maciez, mais retorno de energia, mas aqui nós estamos falando de um tênis de baixo custo. A proposta desse tênis foi concorrer com outras marcas brasileiras, ou seja, com outros tênis fabricados no Brasil, que têm dispositivos rígidos de carbono, ou de fibra de vidro, ou de plástico, né? E que tem um preço mais acessível. Então, isso é um tênis de R$ 900, mas que você compra frequentemente em tudo quanto é site de promoção aí, na Centauro, na Netshoes, na própria Adidas, num preço mais acessível, R$ 700, né? R$ 650. Então, um tênis muito acessível, que por esse preço, pelos mesmos 900, é bastante justo e é uma ótima compra. Você pode comprar no esquema da Adidas, do Ad Club, né? Botar o cupom lá de 30%, vai sair 900 menos 30%, menos 270, vai dar aí R$ 630. É uma ótima compra? Ótima compra, tá? Longão com ele, bastante confortável, responde. Dá pra fazer prova? Dá pra fazer prova. Dá pra fazer maratona com ele? Dá. Se você não pode pagar R$ 2.000 num tênis top de linha das galáxias, eu só posso pagar, vá, que tá na fé. A minha grande, né, que ficou martelando a minha cabeça foi, e aí? Eu compro o Drive RC ou eu compro o Evo SL? Porque quando eu vi que o Drive RC foi lançado no Brasil, eu já sabia do Evo SL, porque o Evo SL, ele tá no pé do pessoal, dos influencers gringos, desde a Maratona de Berlim do ano passado, tá? Então, a gente já sabia, já se esperava que a Adidas lançasse um tênis de treinamento puro Light Strike Pro, sem placa, sem dispositivo rígido nenhum, de carbono ou de plástico. Veio a Adidas do Brasil e lançou isso. Eu fiquei achando, e eles, na minha opinião, são concorrentes diretos. Bom, e aí? Esse aqui, ele tem mais suporte. Quando eu corri com um em cada pé, tá? Eu senti que é mais, digamos assim, mais robusto o Evo SL no sentido de amortecimento, sobretudo o amortecimento medial, né? No caso, o meu pé, ele tende a virar para dentro, né? Então, como se um joelho fosse encostar no outro, certo? E aqui tem mais suporte que aqui. Claro, eu não faço essa arte de correr com cada pé, eu fiz pelo bem da ciência, mas eu fiquei com uma tendinite no Aquiles esquerdo, que era onde eu estava com o Drive RC. Mas podia ter sido no direito, porque eu estava correndo desbalanceado, apesar das alturas serem bastante semelhantes, 38,5 e tal, o drop ser bastante semelhante. Então, assim, não tem grandes diferenças entre um e outro. Mas a questão é o suporte da entressola, entendeu? Que esse aqui, pra mim, tem mais suporte, esse tem menos suporte. Quando tem menos suporte, tende a ser mais agressivo, né? Então, assim, e aí, esse é R$ 1.000, esse é 900. A questão é que esse aqui sempre está em promoção. Não precisa especificamente do cupom da Adidas para você comprar em promoção. Então, assim, esse aqui, o tênis praticado, o preço praticado, você pega aí, frequentemente, ele estava essa semana e na semana passada por 700, 650 e tal. Tá? 20, 30%, sempre rola. E esse aqui tá sold out, é difícil de conseguir. Então, assim, se você quer um tênis que tenha dispositivos rígidos, tá aqui. Esse tem, é ótimo e é satisfatório. Se você quer um tênis que tenha a mesma espuma de que um Adios Pro 4, que o nome é igual, mas não é a mesma sensação, por quê? Porque o Adios Pro 4 é mais macio, você pode ver lá no review dele como eu falo, e no review desse aqui também eu falo, tá? Então, assim, é uma boa opção também, tá? Então, assim, você fica, nesse caso aqui, com dois ótimos tênis. Eu não tenho dúvida que vai ter atleta que vai preferir esse, e vai ter atleta que vai preferir, tá? O Evo SL, tá? Então, assim, isso varia muito, quanto você pode pagar pelo tênis. Esse aqui provavelmente vai durar mais. Por quê? Porque ele tem mais borracha. Se você for a uma loja e tiver os dois, você vê. A espessura de borracha aqui, ó, no solado, é quase o dobro da espessura de borracha no solado do Evo SL. Então, assim, apesar de que o Evo SL vai durar aqui pelo menos 500, 600 km, aqui vai durar mais. Aqui talvez dure 800, dependendo da pisada e do peso do atleta, até 1.000, tá? Então, assim, tem que ver. Esse aqui tem um pouco mais de conforto interno, né? Esse aqui tem menos conforto e suporte. Nenhum dos dois é desconfortável. Então, assim, eles têm características diferentes, mas pelo preço ser muito semelhante, né? Preço cheio 900, preço cheio 1.000, é bastante parecido. E a sensação de corrida não difere, porque esse aqui também você faz tudo. Longo, quer competir com ele, quer correr com maratona com ele, leve, dá pra fazer. Longo, intervalado, quer competir com ele, quer fazer maratona, também dá pra fazer.
Então, vai do acesso, vai do preço e vai do que você quer. Você só vai saber correndo com os dois, tá? Como eu fiz. Não necessariamente um em cada pé, não façam isso, você pode se machucar. Mas calçando, sentindo, como é que você quer, tá? Então, assim, tá? Se eu fosse escolher entre os dois, pra mim, um tênis só, esse daqui, tá? Eu gostei porque esse aqui me deu uma sensação que eu não tinha muito tempo com um tênis sem nenhum dispositivo rígido. Já aqui é um tênis com dispositivo rígido, que eu tenho vários. A maioria absoluta dos meus tênis, a maioria tem dispositivo rígido, bastão de carbono, placa de carbono, etc. Ou de plástico, de vidro, de fibra de vidro. Eu tenho poucos tênis assim. E esse é um tênis que eu gosto muito, que assim, ganhou meu coração, que eu falei que, tipo, pra mim foi o melhor tênis sem placa lançado em 2020, em 2024, né? E aqui não, né? Na verdade, esse tênis ao público foi lançado em 2025, né? Mas tudo bem, tava no pé do povo em 2024. Então, melhor de 2025, por enquanto, é ele. Por enquanto, pode ser que venha coisa melhor. E esse aqui é mais um tênis com dispositivo rígido. Se você sonha em ter um tênis com dispositivo rígido, né? Quer pagar um preço bom, incrível, fortaleça a indústria nacional. Eu realmente estou orgulhoso da Adidas do Brasil, dos engenheiros da Adidas do Brasil, que desenvolveram esse tênis, que passaram na prova lá na Alemanha. Porque senão, acredite, o pessoal da Adizero não ia deixar botar o nome Adizero aqui. Podia botar o nome que você quisesse aí. Adidas, Drive RC, se fosse. Mas não Adidas, Adizero, Drive RC. Então, em suma, um tênis que me surpreendeu. Eu não esperava tanto. Não esperava. Me surpreendeu positivamente. Faço todo tipo de treino com ele. É um tênis que amanhã, se eu precisar sair com ele, eu saio. Né, se for combinar com minha roupa. Porque assim, gente, também não tem uma frescura não, tenho tempo demais, né? Então não fica, esse aqui e tal, esse dia, a roupa que eu tiver a fim de usar, eu olho e combinou, eu vou. É a realidade, né? Tem muito especial, um treino muito chave, talvez eu escolha um tênis ou outro. A via de regra é o que eu pego na frente e acabou-se. Então assim, é um tênis que pra mim mora no meu coração também e que eu vou usar bastante. Eu quero usar ele até torar, né? Eu tô rodando aí 100, 120 km por semana com os tênis, né? Pra poder testar pra vocês. E é isso aí. Parabéns, Adidas. Tênis realmente incrível, desenvolvido no Brasil, fabricado no Brasil. Palmas para Adidas. Esse é o Adidas Adizero Drive RC. Lindíssimo, por sinal. Eu postei várias vezes no Instagram, meus amigos dizem, pô, que tênis é esse? É o Boston novo? O Boston 13. Não, não é o Boston novo. É um tênis brasileiro e que talvez seja exportado para fora. Valeu!